Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Esse domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, glorificado e exaltado o nome do Senhor, aleluia. Muita chuva ontem, mas hoje já saiu um sol aqui, nesse domingo, o Senhor nos proporcionou nessa manhã, aleluia, aqui no Japão, é 10h30 da manhã, glória a Deus por isso, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo para nos acompanhar nessa live, para estar conosco, em nome de Jesus, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Estamos aqui na casa do Cordeiro, na casa de oração, na noiva do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, estabelecida aqui na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka, no estado de Shizuoka e no país Japão. Glória a Deus, aleluia. Estamos em missão aqui, glorificado e exaltado o nome do Senhor, até quando o Senhor resolver nos mudar daqui, em nome de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, para que você possa ouvir, para que você possa se converter, para que você possa buscar esse Deus Todo-Poderoso, que você possa praticar a sua fé na presença e na palavra de Deus, aleluia. Cumprimento o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos compatriotas, nossa família linda e abençoada, a todos os pastores e pastoras que nós deixamos aí no Brasil. Deus abençoe a todos vocês e vamos pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, cumprir o ID do Senhor, aleluia, até os confins da terra. E o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre, aleluia. Cumprimento o Japão com bom dia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ohayou gozaimasu. Deus abençoe a toda a comunidade brasileira aqui no Japão estabelecida, que já não é pequena, e a todas as igrejas que estão estabelecidas aqui, igrejas evangélicas e outras igrejas também. Que Deus abençoe a todos que estão conosco, pastores e pastoras amigos aqui no Japão, e nossos amigos aqui também, trabalho, em todo lugar. Que Deus abençoe poderosamente a todos vocês, em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, lá na África, a todos os pastores, missionários envolvidos no trabalho, glória a Deus por isso, acompanhando aí esse povo, pregando o Evangelho aí em todas as cidades aí da África. Cumprimento também o meu amigo Lasmin, que está aí em Moçambique, com um trabalho também com jovens. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos fazer uma oração, antes que nós chamamos a pastora Glória para ela estar meditando conosco aqui, na palavra de Salmo 132. Glória a Deus. E o nosso tema hoje é autoridade e fé do homem. Nós vamos aprender hoje aqui a respeito de autoridade e fé. Autoridade é uma coisa, fé é outra, em nome de Jesus Cristo. Então, que você possa estar nos acompanhando, abrindo a sua Bíblia, pegando o seu iPad, seu celular e abrindo lá no aplicativo, em nome de Jesus. Mas antes, vamos fazer uma oração, pedir para que o Espírito Santo venha revelar a palavra no nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nós te amamos, te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Nós cremos no Senhor, Pai, e precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, tudo aquilo que nós fizemos que desagradou o teu coração. Porque nesse momento nós abrimos nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para receber a tua doce e poderosa palavra e aprender com o Senhor, com o Espírito Santo, a revelação que Ele vai entregar para todos nós, para que nós possamos viver a palavra do Senhor aqui na terra, para que um dia, quando vir buscar a sua noiva, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos subir com Ele, para fazer a morada aí no Teu reino. Toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor, que seja conforme a Tua vontade, o Teu querer, que seja conforme a vontade do Espírito Santo, que vai nos ensinar a meditar na palavra, que vai revelar para todos nós, aleluia, nos dando sabedoria, dando direção e revelando o sobrenatural da palavra do Senhor, para que nós venhamos aprender e viver na Tua presença, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Que toda a honra, toda a glória seja somente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Agora vamos meditar em Salmos 132, versículo 1 ao versículo 18, com a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo aqui, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Eu cumprimento também ao Japão com bom dia e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique, e boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Amém? Vamos abrir então aqui Salmo 132, que diz assim: uma promessa antiga, cântico de romagem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os seus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-se por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo, que nós meditamos junto com ela. Então, o Senhor já no cabeçalho disse que é uma promessa antiga. Uma promessa antiga, aleluia, feito a Davi, a glória a Deus. Ele diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Aleluia. Até aqui, porque o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E assim como o nosso tema fala a respeito da autoridade e fé do homem, aleluia, nós temos que ter autoridade para que nós venhamos a viver a palavra de Deus. Porque sempre você vai estar sendo atacado, você vai estar sendo julgado, você vai estar sendo jogado para baixo. Não vão aceitar a sua pregação, não vão aceitar você ser crente, aleluia. É isso que nós estamos vendo, o que está sofrendo lá em Israel, o que está acontecendo nas guerras, o que está acontecendo na perseguição e o que está acontecendo no mundo, aleluia, porque as pessoas estão se esfriando, porque não tem autoridade, aleluia. A sua fé não está abalável, a sua fé está fraca no Senhor nosso Deus. Por isso que hoje nós vamos pregar a respeito em Marcos. Quero que você abra a sua palavra, abra a sua Bíblia, abra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 15 ao versículo 33,
nós vamos ler a palavra de Deus, para que nós possamos realmente entender o que é a autoridade e a fé. Glória a Deus. Aqui, voltando um pouquinho no versículo 12, eu vou ler essa parte aqui, porque é uma parte a qual Jesus mostra aos seus discípulos o que é você ter fé e autoridade. O que é autoridade e fé a respeito em tudo que Deus criou, que nós temos essa autoridade. Inclusive temos essa autoridade até com os anjos. Aleluia. Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então o Senhor diz aqui: a figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome Jesus e eles também, seus discípulos, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Aleluia. Jesus, com autoridade, determinou que aquela figueira nunca mais dará figo. A fé, aqui ele está mostrando para os discípulos, mostrando para você, mostrando para mim, a respeito da fé. A respeito da fé e autoridade, quando você determina uma autoridade sobre a criação, sobre tudo. Aleluia. Glória a Deus. No dia da tempestade, que os discípulos estavam ali, Jesus estava dormindo no porão do navio. Aleluia. E a tempestade vinha, e estava jogando o barco para lá e para cá. Aí desce o discípulo e fala para Jesus: o senhor não está pensando que nós podemos perecer? Não se importa que nós perecemos? Jesus levanta, acorda, depois de um cansaço, depois de ter feito a obra, curado muitas pessoas no meio daquela multidão. Aleluia. Ele levanta e ele acalma a tempestade com autoridade e fé. Então ele pergunta para eles: por que estão tímidos? Cadê a fé de vocês? Cadê a autoridade de vocês? Vocês poderiam fazer o que eu fiz, porque vocês são a minha semelhança. E a mesma coisa você, a mesma coisa eu. Temos essa autoridade, só que temos que praticar a nossa fé. Tem que ter uma fé inabalável. E muitas vezes não é no mesmo momento que vai acontecer, como aconteceu com a figueira. Aleluia. Não foi na hora que ela secou e deixou de dar fruto. Não. E outra coisa que nós teremos que aprender: você precisa tomar muito cuidado com o que você fala. O crente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque a palavra dele não vai voltar vazia. Se você amaldiçoar, serão amaldiçoados. Se você abençoar, serão abençoados. Não é assim que diz a palavra de Deus? Aleluia. Ele chega para Pedro. Pedro, quando fala que ele é Cristo, o Filho de Deus, ele estabelece sobre aquela pedra a igreja de Deus, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro recebeu dele autoridade. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Ele recebeu autoridade sobre a igreja. Pedro, a fé de Pedro fez com que ele recebesse a autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Então, todos nós também recebemos autoridade. Temos fé, mas não praticamos e temos receio de determinar algo. Só que você determinando algo, você tem que esperar. Você tem que aguardar. Às vezes é no mesmo dia. Às vezes vai demorar um pouco. Porque se nós começarmos a ler agora a purificação do templo, olha o que Jesus faz já na purificação do templo.
Versículo 15: e foram para Jerusalém, entrando eles no templo, passou a expulsar os que dali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuraram um modo de lhe tirar a vida, pois o que temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde saíram da cidade. Jesus, com esse ato, Jesus com essa determinação, com essa autoridade, ele determina que a casa de Deus é a casa de oração, a casa que nós devemos buscar, a casa que nós devemos estar, a casa que nós devemos nos purificar, a casa que nós temos que realmente abrir nosso coração e fazer a vontade do nosso Deus. Ali ele começava a ensinar os seus discípulos, e ensinar todos aqueles cambistas que estavam ali, aleluia, que ali não era um lugar de você fazer nenhuma coisas do mundo, por exemplo, que era cambistas, enganando o povo, tirando do povo o alimento, tirando do povo a renda. Então Jesus já determinou, aleluia, a minha casa será chamada de oração para todas as nações. Então a casa de Deus, a igreja de Deus, é uma casa de oração, aleluia. Então não podemos fazer negociação dentro da casa de Deus. Como ele estava aqui, e como ele estava falando, e como ele estava ensinando, aleluia, como ele estava dizendo a todos eles, e para que não tirasse dos principais sacerdotes, né? Porque para eles dava recurso, e até alugava os locais, né? Dava recurso para a igreja. O que eles faziam? Tentaram de alguma maneira matar Jesus, porque ele fez isso. Ele pediu, ele foi atrás da purificação do templo, da casa do Pai, da igreja, e eles tentavam matar a Jesus. E nos dias de hoje não está diferente. Nos dias de hoje, de alguma forma, as pessoas querem fazer negociações dentro da igreja, querem fazer da casa do Senhor, como Jesus mostrou aqui para todos nós, é um covil de salteadores. Indiretamente, diretamente, tudo dessa forma, aleluia. Então ele diz aqui o poder da fé. Até agora nós falamos da autoridade de Jesus, aleluia, e agora vamos falar do poder da fé. Glória a Deus. E passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Glória a Deus. Ele determinou, deu uma ordem para a figueira, e eles passam de manhã e vê o milagre, o resultado. A autoridade de Jesus. Eles passam de manhã e vê que a figueira secara desde a raiz. Não foi só em cima, não, é desde a raiz para não dar mais mesmo. Aleluia. Quando você quer acabar com uma planta, quando você quer acabar com aquelas plantinhas que ficam perturbando, todo ano chove, cresce, se você não vai na raiz e tira a raiz, quando bater o sol, chover de novo, vai crescer de novo. Aleluia. É dessa forma. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus disse:
tende fé em Deus. Quer dizer, ele não falou, tende fé em mim, porque ele era homem como eles, estava na terra homem como eles, mas tende fé em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Hoje já é diferente. Temos fé no Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Filho pegou a chave do céu, da terra e debaixo da terra, entregando a sua vida na cruz, derramando o teu sangue, comprando todos nós pelo sangue carmesim dele. Então nós temos fé no Espírito Santo que vai morar em nós, temos fé em Jesus Cristo que deu a sua vida por todos nós, aleluia, pelas suas transgressões, aleluia, nós fomos sarados, glória a Deus, as suas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, as nossas transgressões, nosso pecado, e ter fé no Pai Todo-Poderoso, o Deus Criador. Ele chega e fala ao Jesus, disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele. Aleluia. Veja bem como Jesus coloca. Pode ser até uma parábola, mas é para mexer com a tua fé, para mexer com o que você pode e tem autoridade para fazer. Se nós nos purificarmos, se nós buscarmos, se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos meditando na palavra, dando manutenção na palavra do Senhor todos os dias, irmão, com certeza, o que você pedir, Deus vai fazer no nome de Jesus. Aleluia. Mais cedo ou mais tarde, é só você ter paciência. É como a gente fala, amor, fé, esperança, perseverança e obediência. Essas 5 palavrinhas, se nós carregarmos no nosso coração e praticar ela, irmão, você tem uma fé inabalável, uma autoridade que ninguém desse mundo tem, que a autoridade vem do alto, é espiritual. Ninguém nem enxerga, mas pratica e recebe. Eita Deus, Deus, glória a Deus, aleluia. Está aí de graça para você e para mim. Está aí como todo mundo, como está tão assim de graça e fácil. E o que mais Deus quer é que você o adore, o ame e tenha essa fé e carregue com você aqui nesse mundo e transfira para as pessoas e transfira para as autoridades e mostre que a tua fé é inabalável, como a caminhada para Jesus ontem, a marcha para Jesus ontem, com chuva e tudo. Tinha pessoas até que se pensaram e analisaram, mas está chovendo, será que vai ter a marcha? Eita Deus, a chuva de quem que é, meu Deus? É de Deus. Então, para fazer alguma coisa, isso é fé, irmão. Vamos bater na fé, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, para que você aprenda de uma vez por toda. Quando nós temos fé em Deus, pode chover, cair canivete, pode cair neve, pode acontecer o que for acontecer, aleluia, mas vai, porque vai ter, vai existir, Deus vai fazer, Deus vai preparar. Porque enquanto nós marchávamos, não teve chuva. Teve chuvisquinho? Sim, mas não chuva. Terminou a marcha, desabou. Está vendo o que Deus faz? Está vendo como funciona? Ei, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, Ele vai sempre te abençoar. Ele vai sempre mostrar para Ele que Ele é Deus na sua vida. Ele vai sempre estar do teu lado. Se tiver um pouquinho de paciência, as coisas acontecem. Mas como muitas pessoas, aleluia, não tem paciência, fica, ai meu Deus,
Será que vai acontecer? Ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus, será que... Ai, é só o ai. Ai, que nem Isaías 1. Lá no começo, Isaías era o machão. Aí eu sou boca suja, aí sou pecador, aí você é isso, aquilo. Depois que ele foi no culto, que ele viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim que sou pecador, ai de mim que eu tenho a boca suja, ai de mim. Aleluia. Então, enquanto você não vê, enquanto você não sentir a glória de Deus, a presença de Deus por completo, você sempre vai ficar pessimista, em cima do muro, pensando que as coisas não acontecem. Porque as coisas de Deus, como Ele é eterno, tem que ter paciência. Um dia para Ele é 1000 anos, 1000 anos para Ele é um dia. E as pessoas não têm paciência nos dias de hoje, porque a velocidade está tanta, a internet está tanta, nós estamos aí conhecendo o mundo inteiro, nós vemos tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo guerra lá em Israel, nós estamos sabendo aqui. Está acontecendo as coisas lá no Brasil, nós estamos sabendo aqui. Está acontecendo as coisas na Europa, nós estamos sabendo aqui. Qualquer lugar que acontece as coisas, nós já estamos sabendo, porque nós estamos com o aparelhinho na mão que atinge o mundo inteiro. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos estar vendo tudo que acontece também no universo, tudo que está acontecendo no fundo do mar, tudo que está acontecendo em qualquer lugar. Porque essa internet veio para ficar. Então, e o homem, como recebeu sabedoria e inteligência de Deus, ele vai avançando. Só que esse avanço pode prejudicar a muitas pessoas, pode prejudicar o povo, pode prejudicar as coisas da criação de Deus. Como já teve muitas transformações do mar, dos rios, né? Mudando a rota de rio para poder fazer as coisas, e muitas coisas. Então, e a criação cresce a cada dia. Então nós estamos abarrotados de gente. Então o que está acontecendo? Se todos tivessem a fé e a autoridade que Deus deu, e se todos tivessem fé em Deus, sem se abalar, mas uma fé inabalável, estando com um Deus único, não essa coisa de um crê e o outro não crê, um país crê e o outro país não crê. Aleluia. Se todos estivessem na mesma direção, todas as nações estariam muito bem. Porque quem crê, quem dá manutenção na palavra, quem anda com Jesus, quem crê no Senhor Jesus Cristo, e quem anda com o Espírito Santo, anda com uma fé inabalável. E ele é tranquilo. Por quê? Ele sabe que existe uma vida após essa. Ele sabe que existe uma vida eterna, que ele vai desfrutar depois dessa vida, desde que você obedeça a palavra do Senhor aqui na terra, desde que você ande na presença de Deus, desde que você ande com essa fé inabalável no Senhor. Aleluia. Versículo 23. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidando no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele. Aleluia. Então, irmão, presta atenção, não é só você falar ou determinar a sua autoridade, é você crer. Sabe aquelas coisas que a gente pensa que vai dar certo, mas não vai dar certo? Isso serve para todos nós. Todos nós temos essa dúvida: se vai acontecer ou vai deixar de acontecer, se vai chover amanhã ou se vai fazer sol, se a coisa vai dar certo amanhã ou não vai dar certo. Nós ficamos sem dúvida. Tem gente que até nem dorme com essa ansiedade, e a Bíblia diz que a ansiedade não é de Deus. Então, se nós determinarmos e nos acalmar e deixar na mão de Deus,
Pode ser que amanhã não aconteça, mas pode acontecer depois da manhã, semana que vem, o ano que vem, daqui 10 anos. Aleluia! É isso que nós temos que aprender e carregar no nosso coração. Isso que se diz conversão. Quando você se converte verdadeiramente e aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida e Senhor da sua vida, você entrega a sua vida para Ele, anda com a mente dEle, anda nos caminhos dEle, faz a vontade dEle, aleluia, e crê somente. Glória a Deus. Você não vai andar no vale da morte, mas mesmo que você ande no vale da morte, Ele vai estar com você, na sua frente e na sua traseira, seu lado direito e do lado esquerdo, vai estar sempre com você. Quantos de nós já não teve livramento? Diga para mim. Fechamento no trânsito, batida que não deu, aleluia. Lugar que você entrou e pensou que ia acontecer alguma coisa, não aconteceu. Quantas balas perdidas nós já não aconteceu? Quantos terremotos que deu e não abalou nada? Quantos maremotos, tufão? Diga para mim. Se você passou por algum momento que você pensou, agora é o meu fim. Você estava deitado no leito do hospital, o médico chegou e falou para a sua família, olha, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. A medicina já foi limitada, não tem aonde achar mais, em qualquer lugar desse mundo, em qualquer aparelho, em qualquer coisa, para essa pessoa, até o médico fala, agora é só um milagre. E como nós somos crentes, como nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que faz milagre, ali naquele leito, daquele hospital, está deitado alguém que vai dar um testemunho tão grande, tão maravilhoso, aleluia, porque Deus vai fazer o milagre. Aleluia. Ei, tu vai lá, coloca a mão sobre ele, eita Deus, na sua fé, na autoridade de Deus que te deu, nessa mão santa, cheia de fogo, de autoridade, essa mão, eita Deus, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Você coloca a mão nesse doente, coloca a mão nesse enfermo e determina, Deus de poder e de glória, seu corpo até treme, sai fogo, começa a queimar a enfermidade que está naquela pessoa, porque ele foi desenganado pelos médicos. O médico fala, é só um milagre agora para a família, mas você não diz nada, você não diz nada, aleluia. Mas você não vai chamar o teu pastor, que ele que ora, que vai acontecer. Não, Deus quer usar você mesmo. Deus quer que você vá lá e faça. Ele usa qualquer um. Ele usou até a mula que falava com o balão. Ele quer que você coloque a mão. Não é chamar a tua amiga lá do ciclo de oração para fazer a oração, para bater a Bíblia, para fazer uma semana de campanha. Não. É na hora. Aleluia. O que aconteceu com a figueira? No outro dia eles passaram, estava seca. Foi falado com autoridade, com fé, com o poder de Deus. E a determinação, no outro dia o médico vai fazer o diagnóstico, eu não sei o que aconteceu, gente. Chama a equipe médica, não sei o que aconteceu, mas o homem está curado. Vai ter uns lá que vai falar assim, não, mas veio um pessoal aqui ontem e falaram umas palavras aí que a gente não entendeu em cima dele aí, que agora não sei o que aconteceu. Vai até pensar sincera, mas o médico não falou, já determinou, só um milagre agora.
de Deus. Meu amigo, minha amiga, creia nisso. A autoridade que está em tuas mãos é fogo puro de Deus. A autoridade que está no teu coração, na tua alma, no teu espírito, essa fé inabalável, levanta qualquer morto. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eliseu, quando morreu, mesmo deitado na cova, seus ossos, deitaram o homem lá, o homem foi curado, dos ossos de Eliseu, para você ver a fé de Eliseu, glória a Deus. Do mesmo jeito que ele usou Eliseu, ele usou Elias, ele usou a muitos apóstolos, ele quer te usar também, mas só que você tem que ter autoridade e fé. Aleluia. Preste bastante atenção no que eu vou falar. Tudo que você orar com fé e aguardar, não vai voltar vazia. Então preste bastante atenção do que você fala, do que você determina. Toda palavra que sai da tua boca não vai voltar vazia. Jesus, quando determinou que ali naquela igreja Pedro ia ser o chefe da igreja, ele falou, ele avisou a Pedro: o que você determinar na terra, o que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que você desligar da terra, será desligado do céu. Então, tipo assim, o que você amaldiçoar, será amaldiçoado. O que você não amaldiçoar, não será amaldiçoado. Aleluia. Então, crente, preste bastante atenção. Aleluia. Na sua ira, muitas vezes você determina que aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Pede perdão a Deus. Todos nós temos essa fraqueza. Deus conhece o nosso coração e sabe que nós somos fracos e pecadores. E quando nós falamos, a melhor coisa é você se arrepender. A melhor coisa é você pedir perdão. Aleluia. Todos têm direito de receber de Deus o perdão, por causa da graça, por causa de Jesus entregou a sua vida na cruz, derramou o teu sangue por nós. Todos nós, até Jesus perdoou a mulher adúltera, perdoou o paralítico que foi descido pelo erado, como desceu. Perdoados são os seus pecados, e ele foi curado, paralítico. Então, meu querido, meu amado, está na hora de nós aprendermos e começar a agir. Porque no versículo 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quando em oração perdides. Ei, não é de qualquer jeito não, é em oração. Tudo que em oração você perdides, crede que recebeste, e será assim convosco. Eita Deus, até agora eu estou falando a mesma coisa. Até agora eu estou falando, passando para você. Tudo que você pedir em oração, você pode crer que vai acontecer. Às vezes você ora e não está nem aí. Às vezes você ora por orar, ou você fala assim: ah, tudo bem, eu vou fazer essa oração aqui. Mas irmão, irmã, se você orar, se você pedir, é o que está dizendo a palavra do Senhor. Tudo em oração que pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. Se você orar e falar assim, você fica meio que em dúvida, acho que não vai acontecer nada. Se Deus, você orou, jejuou, pediu, se Deus resolver fazer, Ele vai fazer no tempo dele. Agora, se Ele não resolver fazer, você pode colar o teu estômago de tanto orar, jejuar, suar, que não vai acontecer. Você está me entendendo? Não funciona? Versículo 25: e quando estiveres orando,
se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. Está aqui o que eu acabei de falar. Se você não tiver purificado, se você não tiver de bem com Deus, ei, e quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ei, está vendo aí? Então, primeiro nós temos que nos santificar, nos purificar, para que Deus possa agir na nossa fé, no nosso pedido, na nossa oração, verdade? Para nós caminharmos a marcha, tivemos orando, tivemos pedindo, o líder que estava à frente pediu para que nós orássemos, então levamos em oração, uma semana orando, pedindo, falando, todo individual, ninguém falou um para o outro assim, não, ó, vai orar para a marcha, vai orar, não, aí o líder falou, acabou, vamos orar, porque é uma coisa para Jesus, você não sabe o que vai encontrar lá fora. Você não sabe o que você vai encontrar lá. Então nós fomos revestidos com a armadura, com o capacete de salvação, com a muralha de fogo e com a determinação que nós íamos fazer. Mesmo com chuva, sem chuva, nós fomos. Acabou. E não foi uma bênção? Se você entrar aí no Facebook, se você entrar aí no YouTube, no Instagram, você vai ver essa marcha, como foi uma bênção. Tinha até criança no carrinho. Meu Deus. É uma mãe de fé, é uma mãe que leva a criança no carrinho, que é aquela para aprender desde pequeno já, que o sistema é esse, a busca é essa. Tinha mulheres de idade lá, tinha uma bênção. Eu fiquei pensando, até comentei, meu filho estava comigo, com minha esposa que é a pastora, comentei. Essa mãe que pegou o seu filho, podia muito bem ficar em casa. O filho, com a filhinha, pegou a sua filha, pôs num carrinho de bebê, cobriu com plástico, por causa da chuva, e foi participar empurrando o carrinho do bebê na fila, para a marcha para Jesus. E muitos que falaram, muitos que determinaram, muitos que falaram, muitas igrejas que falaram que iam, não apareceram porque choveu. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de todos vocês, viu? Mas a criança estava lá, 2 crianças no carrinho. Uma da pastora do líder, um filhinho dele, estava lá. E uma irmã de fé, que nós conhecemos, também levou a sua filhinha. Irmão, pensa nisso, que olha, Deus vai abençoar grandemente essa criança, Deus vai abençoar grandemente essa mãe, aleluia, glória a Deus. Eu fiquei pensando, e nós muitas vezes não queremos ir, não vamos, arrumamos algum empecilho, mas sabe quem é que está pondo esse empecilho na tua vida, na tua igreja, tudo? É o Satanás, aleluia. Uma coisa para Jesus, fazer uma marcha para Jesus, não tem nada que venha impedir. Não tem programação de igreja, não tem, porque não é dentro das 4 paredes que as pessoas vão receber a bênção, que vão se converter. Não, irmão, não pensa assim não. É diretamente com Jesus mesmo. Aleluia. E você deixou de ir receber a bênção, não só para você, mas para a tua igreja, né? Você deixou de receber a bênção para a tua igreja. Pastor, mas eu tinha motivo de não ir. Não, você foi avisado uma semana antes. Se fosse um dia antes você fosse avisar, você tem que largar tudo e ir fazer. Não tem nada mais importante do que honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é crente pensa assim, quem é crente convertido, né? Crente convertido, crente que realmente tem intimidade com Jesus Cristo, que conhece Jesus Cristo, principalmente você, pastor.
que deveria estar lá. Todas as igrejas foram convidadas. Todas as igrejas receberam um convite oficial do líder que estava à frente do trabalho. Todas. O que nós vimos lá tinha o quê? Umas 4 igrejas. E aqui tem, no mínimo, 912 igrejas, porque eu tenho contato com todas elas. Eu baixei todas elas. E aí, irmão? Quem é que vai? Eu estou falando já com todo, tá? Não é só na cidade de Ramada. A marcha foi feita aqui na cidade de Ramamatos, tá? Mas aqui tem muitas igrejas. E apareceram todas? Não, né? Irmão, é uma turma de fariseu, sabe? É uma turma que eu vou falar uma coisa para você, viu? Só se diz, quer ficar em cima do altar, quer sentar na cadeira do altar, quer aparecer de terno e gravata, quer fazer as coisas que não agrada a Deus. Nessas horas, eu não posso porque choveu. Nessas horas, eu não vou porque eu tenho na minha agenda do ano que esse dia nós vamos fazer tal coisa na igreja. Então continua com sua agenda aí. E aqui diz assim a palavra do Senhor, versículo 26: mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aleluia. Vou ler de novo. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então você tem que viver na presença de Deus, nessa fé, e perdoando. Esse é o poder da fé. Esse é o poder. Aleluia. Glória a Deus. E dessa forma que é assim. Seja bem-vinda, minha filha, paz do Senhor. E é dessa forma. Aleluia. Então, nós temos que viver com essa fé, com essa autoridade. Então, você dizer que você é crente em quê? A Bíblia ensina e nos mostra. A Bíblia está trazendo para todos nós realmente o que nós precisamos fazer e o que nós devemos fazer. E ela é sim, sim, não, não. Ou você faz ou você não faz. Agora, se nós formos verificar a todas as igrejas que foram convidadas e perguntar por que não foi, eu vou te dizer uma coisa, viu? Tem uma que falou, pois até na rede social, teve uma que falou até na rede social, irmão, se eu fosse você nem tinha colocado. Eu tenho já algo para fazer nesse dia na igreja e não podemos ir. Talvez você não pôde ir, mas os seus membros gostariam muito de ter ido. Agora, se você deu uma ordem para ninguém for, para que nem vá, para que nem que fosse nessa marcha, você realmente é fariseu. Você não é crente, não. Você está pensando que as 4 paredes que vai converter o teu povo? Então, e a palavra do Senhor continua: a autoridade de Jesus e o batismo de João. Mais uma vez a autoridade de Jesus e o batismo de João. Aleluia. Passa para Bruna aí, se ela achou. Marcos. Estava acompanhando já, filha? Viu? Então tá bom. Glória a Deus. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém
E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e os escribas e os anciões, e lhes perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu autoridade, quem te deu tal autoridade para as fazeres? Irmão, ninguém entende o que Jesus faz. É a mesma coisa você. Se você começar agora a levantar paralítico, abrir olhos do cego, se você começar a fazer marcha para Jesus, se você começar a se destacar no meio desse povo fariseu, o que vai acontecer? Vão querer saber o porquê, vão querer visitar a tua igreja para saber o que está acontecendo, porque a curiosidade, o não convertido, ele é dessa forma. Ele não veio para abençoar, ele veio para destruir. Ele quer destruir porque ele quer estar no teu lugar. Sendo que Deus deu a bênção para você, ele quer estar no teu lugar. E tem muito disso dentro da igreja. Aquele que está 10 anos na igreja, nunca teve oportunidade de sentar no altar. Chega com 1 mês de igreja, o pastor já convida para sentar no altar, vai ser auxiliar de pastor. E aquele está 10 anos ali, gostaria de ter essa oportunidade, mas não tem um chamado. Ele não acredita. Aí ele sai da igreja porque chamou aquele que veio depois. Ele sai da igreja. Se Deus quer você naquela posição, você vai ser abençoado naquela posição, você vai entrar no reino de Deus naquela posição. E se Deus chamou aquele para ser auxiliar, com certeza Deus vai usar ele. Ele vai passar por todas essas perseguições. E depois que ele senta no altar, aleluia, se não for aquilo que Deus quer que faça, se foi por interesse que ele sentou no altar, aleluia, por algum motivo, ele não vai permanecer. Então você que está 10 anos na igreja, sentado na cadeira, permaneça. Se Deus tiver que fazer você sentar no altar, você vai sentar no altar. Se não, permaneça, você vai ser abençoado aí mesmo. Os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos. Não tem isso no reino dos céus. Não tem grau, não tem nada disso. Aleluia. Por isso que você não permanece. Você senta no altar só para se aparecer. Mas na verdade, há um interesse do fariseu no seu dízimo, na sua oferta, nas pessoas que você vai trazer, aquela coisa toda. E aí você não permanece, sabe por quê? Porque não é o chamado de Deus para você. O importante é o chamado de Deus para você. Eu demorei muito para se tornar auxiliar de pastor. Aleluia. Demorou muito, irmão. Eu fazia filmagem da igreja, eu fazia evangelismo, mas eu sempre estava orando no monte, tudo, aquela coisa toda, entendeu? Mas nunca fui assim, invejoso, ou gostaria de sentar no altar, essas coisas tudo. Quando Deus começa a preparar você, você sente um desejo, você sente uma vontade, você sente uma maneira, você quer, aí você quer fazer. Mas aí é Deus que vai levantar você. Vai usar o pastor, o líder, para que levante você. Não por interesse, mas pela autoridade de Deus, pela fé. Aí te chama para você fazer. A primeira pregação minha, mas olha, foi algo assim que dava frio na barriga, a voz quase não saía. Só para experimentar, para ver. O pastor deu a oportunidade uma terça-feira na Igreja Batista, e eu senti, eu levei tudo escrito. E eu queria fazer que deu naquela época o Marcos Feliciano, né?
Subi lá, não saiu nada, quase nada. Só li o papel e tudo. Quando eu desci, eu falei, acho que isso aí não é para mim. Isso aí não é para mim. Aí eu fui orar. Eu nunca saí do monte. Fui orar. Deus falou para mim assim: você não tem que copiar ninguém, é você que tem que fazer. Deixa, raço. É você que tem que buscar, que eu quero usar é você. Você não tem que copiar ninguém, não. Aí que eu entendi. Então, peraí, vou estudar, vou buscar, vou entender, vou buscar o batismo do Espírito Santo, para ficar igual Pedro, quando saiu lá e já pregou, e já 3.500 pessoas foram batizadas. E é assim, irmão, depois que você entende isso, aí você vai buscar autoridade e fé, e aí Deus vai usar. E quando Deus usa, você nunca mais sai. Pode tirar você, como está tentado tirar, mas você nunca sai, porque se tirar você, ele abre outro para você, que nem aconteceu aqui. Tirou do ministério que eu ia ser lançado, mas ele abriu essa igreja. Eu vou abrir um ministério para você, filho, pode ficar tranquilo. E quem trabalhava comigo, ficou comigo, ajudou, tudo, sei o que, depois levou todas as coisas da igreja. Depois de uma semana, Deus mandou tudo, porque Ele quer você aí. E acabou. E ninguém vai tirar. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. E quer que eu te fale uma coisa? Contra o pastor. Então não se meta com a autoridade de Deus. Então hoje, com 22 anos de ministério, eu nem me preocupo, irmão, se a igreja está cheia, está vazia, se vai acontecer, deixar de acontecer. Eu estou na mão de Deus. É Deus que vai operar, é Deus que opera, é Deus que faz. Agora aparece uma marcha para Jesus, nós somos os primeiros a estar lá. Eu, minha esposa, quem está junto conosco, nós somos os primeiros a estar lá. Largamos tudo e vamos, e acabou. Aparece alguma coisa para fazer, para ajudar e tal, é ajudando, é cumprindo a palavra de Deus, irmão. Ajudando o necessitado, orando, pedindo para Deus por essa nação que nós somos enviados aqui. Eu tenho uma missão nessa nação, eu creio, sempre vou crer. Eu tenho certeza que nós vamos só sair daqui o dia que a missão for completa. O dia que acontecer aquilo que nós nem sabemos que vai acontecer, mas está na mão de Deus. E quando você faz com alegria, com amor. Você não está nem aí. Fale o que quiser, fale o que acharem que deve falar. Pode falar à vontade, não há problema nenhum. Sabe por quê? Porque está escrito aqui na palavra. Porque está escrito aqui na palavra. Jesus lhe respondeu: e vos farei, versículo 29, e vos farei uma pergunta, responde-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Aleluia. Eles queriam saber com que autoridade Deus, Jesus, perdoava os pecados, Jesus fazia milagre, abria os olhos do cego, levantava o paralítico. Os fariseus queriam saber isso aí. É o que eu acabei de falar. Se nós começar a acontecer os milagres, acontecer as coisas aqui, vai encher a igreja de curioso, vai encher a igreja de pessoas que quer sentar no altar, vai encher um monte de gente que quer estar aqui primeiro por curiosidade, segundo para ficar com você, porque você está acontecendo as coisas que não dá para entender, né? Então, da mesma forma, aqui estava acontecendo isso aí. Porque eles perguntaram no versículo 28, eles perguntaram: com que autoridade faço essas coisas? Ou quem deu tal autoridade para os fazeres? Para Jesus perguntaram isso. Com que autoridade faz essas coisas? Quem foi que deu essa autoridade?
Não vai entender. É que nem você, se você se sobressair no seu trabalho, se você é bem, você é feliz porque você realizou aquilo que você buscou e conquistou, né? Não é assim? Você está feliz com o que aconteceu. Eu sou feliz porque eu sou pastor hoje. Não é o título em si, mas é servir o meu Senhor. Então você tem o seu trabalho, você faz bem feito, você fica feliz que você fez. Aí você recebe um recurso. É a mesma coisa a igreja, estou pregando a palavra. Aí Deus vai me abençoar, porque eu estou fazendo a obra dele. Não vai deixar faltar nada, está sempre bem, né? A doença não chega, tudo, essas coisas assim. E a mesma coisa é você. Você faz feliz o que você está fazendo. Então, quando você faz feliz o que está fazendo, é porque Deus te deu isso. Deus te colocou ali. E Deus quer que você permaneça ali. Não adianta você pular daqui, pular dali, ir para lá, ir para cá. Então, não há assim uma coisa que Deus quer. Agora, quando Deus quer, você faz com alegria, com satisfação, entendeu? Ele supre, não vai faltar. Pode ser que fique ali naquela linha ali assim, entendeu? Fica ali assim, o azul é até aqui. De repente o vermelho vai começar a aparecer, aí Deus vai dar estratégia para você correr e você vai pagar o vermelho também. Aí você não dá uma satisfação boa quando a gente, né, paga todas as contas e tal, e ainda só com um dinheirinho, para a gente ir no McDonald's, para ir ali, aqui e tal, né? Ir na praia, fazer um churrasco. Não fica todo mundo bem? Não é gostoso? Não é maravilhoso? Você fez com as suas próprias forças, mas não foi as suas forças. Foi Deus que deu isso para você. Foi Deus que fez isso com você. Você faz com tanta alegria, com tanta autoridade e fé, que não importa, você nem vê a hora passar. Não é verdade? A carne cansa, mas o Espírito vivifica. A carne cansa, mas o seu Espírito fica bem, fica satisfeito, fica feliz, fica maravilhado. Quem te entrega isso é Deus. Quem faz isso com você é Deus. Agora, as pessoas muitas vezes recebem e não agradecem. Não ora agradecendo. Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, muito obrigado pelo recurso. Toda a honra, toda a glória para o Senhor. E eles perguntam: com que autoridade você faz isso? Jesus que andava, não tinha onde encostar a sua cabeça. Ele falou para aquele lá assim: o que eu devo fazer para te seguir? Você quer me seguir? As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos. Eu não tenho onde, o homem não tem onde encostar a sua cabeça. Ele não tinha nem moradia, dormia no meio do mato, dormia em qualquer lugar, descansava só, daqui a pouco tinha que fazer. Andava com barraca, com os seus discípulos, fazendo a obra. Tinha nada, não tinha guarda-roupa, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada, não tinha colchão, não tinha nada. E hoje nós temos tudo, porque Deus nos deu. E aí muitas vezes ele reclama. Agora você já percebeu quando você quer além daquilo que Deus está te dando? Você passa apertado, começa a passar apertado. É a ambição. É a ambição. É você querer além daquilo. É que nem a irmã estava falando ontem lá a irmã. Qual é a irmã da irmã lá que caiu? A irmã Juvenice falou para nós lá assim: a gente gasta, a gente vai no Hakuei, é tanta coisinha, e a gente compra, já tem em casa já, e a gente vai e compra, porque é Hakuei. Não é assim? Mas é verdade.
Você compra às vezes coisa que tem em casa, você vai lá e... Porque você está no Hakuin, o consumismo é tão grande, é tanta coisa para você ver, que você acaba comprando mais uma coisinha e trazendo. Mas como foi Hakuin? Mas você já perdeu o Hakuin. Não é assim? É a satisfação de você ter o poder de comprar. Porque o que tem em casa também já está meio de Hakuin, está meio cambalacho já, né? Está meio esquisitinho já, né? Perdeu a cor, sei lá, coisa e tal. Então vai lá e compra mais um. E é assim. Aí elas comentaram até, a gente vai no Hakuin só para comprar filtro de pó de café, que sempre precisa, sempre está trocando, e que mais? Hã? Palito de dente, porque sempre está usando, né? Então vai no Hakuin para comprar, que é mais barato. Dando uma dica para você. Então, aí ele diz no versículo 30: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondi. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá então, por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Você entendeu? Jesus lançou algo para eles, que eles queriam perguntar com que autoridade você faz esses milagres, essas coisas, não sei o quê. Aí ele falou assim, Jesus respondeu: eu vos farei uma pergunta, responde-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas, né? O batismo de João, ele perguntou, o batismo de João, que João veio à frente, João veio primeiro, né? Para limpar os caminhos, para batizar as pessoas com água no Rio Jordão. Ele é primo de Jesus, nascido de Isabel, prima de Maria. E naquele momento ele falou a respeito disso, porque João veio primeiro e eles conheceram João, que andava com pele de camelo, comia gafanhoto e comia mel, vivia cabelo tudo grande, espalhado, sujo, imagina aquele cabelo. E ele ficava no Rio Jordão, no Rio Barrento, batizando as pessoas e pedindo para que se arrependessem dos pecados. Mas sempre ele fala, isso que nós temos que aprender também, falar das autoridades, autoridade que realmente está na presença de Deus, confia no Senhor, como ontem na marcha, tinha uma autoridade, uma igreja à frente, que diz assim, João falava, eu hoje batizo vocês com água, mas vem um após mim que eu não sou digno de desatar as sandálias dele, e vai batizar vocês com água e com fogo. E quando Jesus chega à beira do Rio Jordão, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi à frente, João Batista foi à frente para mostrar para o povo, para preparar o povo, né? E aí ele fala assim para os fariseus, versículo 30, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Ele jogou para os fariseus, o batismo de João era de Deus. O batismo de João era do céu ou dos homens? Ou seja, era de Deus ou dos homens? Respondei para mim. E eles discorriam entre si, e se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditaste nele? Né? Se o batismo de João era do céu, por que eles não estavam acreditando em João? É que nem nós aqui. Se nós batizarmos as pessoas que vierem aqui, faz um curso para preparar a pessoa, para ensinar, e nem João fazia, ensinar o pessoal,
batizava nas águas. A gente batiza nas águas, tá? Vamos batizar nas águas. Vamos lá no rio batizar nas águas, porque o rio é de Deus. Então, nós batizamos ele lá, e o batismo é de Deus. E a pergunta que ele está fazendo: o batismo de João é do céu ou dos homens? E eles ficavam pensando, não tinha o que pensar, é falar que é do céu, que é de Deus. Eles discutiam e entramos, se nós falarmos, olha só como eles estavam, a pergunta foi muito boa, e eles não tinham fé e também não tinham autoridade. Se eles dissermos do céu, ele dirá então, por que não acreditaste nele? Porque é do céu. Porém, se dissermos é dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. E aí? Então, o que eles estavam aqui falando, esses fariseus, esses escribas? O que eles estavam aqui tentando tirar de Jesus? Afastar Jesus, porque o interesse deles era o dinheiro do povo. O interesse deles era fazer com que o povo ficasse escravo e não conhecesse essa liberdade que hoje nós temos, porque Jesus entregou a sua vida na cruz por nós. A graça que nós recebemos, a graça que foi de graça, porque a misericórdia nós não merecemos, mas Deus nos dá a misericórdia por causa da graça. E quando eles falaram dessa forma, versículo 33 diz assim: então responderam a Jesus, não sabemos. É claro, a pergunta foi tão com autoridade e com discernimento, que como é algo sobrenatural e algo de Deus, que você não consegue entender as coisas de Deus, eu também não. Se nós não tivermos fé, se nós não acreditarmos, deixar na mão dele, porque tudo é sobrenatural, tudo é na mão de Deus, ele é invisível, mas é real. Então, se você não sentir Deus na sua vida, quando eu falo Deus, estou falando do Espírito Santo que faz morada nas nossas vidas, que é o Espírito de Deus, né? Se você não sentir Deus na sua vida, você não crê no Senhor Jesus Cristo, você não crê na Bíblia, você não crê em nada, você está aí vagando, só dizendo que é crente, mas não crê. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ué, por quê? Por que Jesus vai falar? Nem eu mesmo te digo com que autoridade faço essas coisas. Por quê? É sobrenatural, é do Pai. Ele quis dizer, é a mesma coisa. Se você curar uma pessoa, se você receber um milagre, se as coisas estão acontecendo na sua vida, é Deus que está fazendo na sua vida, mas a pessoa vai perguntar para a pessoa: quem é que está fazendo isso na tua vida? Você vai falar o quê? É Deus. Não é assim? Nós não falamos? É Deus que está na minha vida. Por quê? Você honra Ele. Você honra Ele. Mas muitas vezes você pensa, se você parar para pensar, você pensa assim: teria que acontecer. Por quê? Porque depois que acontece, você esquece. É assim, não é? Coisa que aconteceu lá atrás, há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, você já esqueceu. Porque da mesma forma que o dia e a noite é tudo um círculo, a mesma coisa é a nossa vida. A mesma coisa é a nossa vida. Você tem programação, para hora de terminar esse culto aqui, você tem programação para fazer. Você tem que resolver alguma coisa ali, você tem que fazer uma comida aqui, você tem que fazer isso, tem que tirar a roupa, eu tenho que passar os vídeos ali e tal, não sei o que, mas você não sabe o que pode acontecer daqui a pouco.
Estão soltando um míssil lá no Irã, para Israel. E se escapa um lá e cai por aqui. Então, por isso que nós precisamos da fé e da misericórdia de Deus. Precisamos da autoridade. Orarmos para que tudo dê certo no dia de hoje e tudo se realize conforme nós queremos que faça. Mas Deus tem que estar à frente. O crente tem que pensar assim. O crente tem que andar dessa forma. Você não sabe o que pode acontecer daqui um minuto, um segundo, né? Você quer resolver as suas coisas, mas você não sabe. Daqui a pouco vem uma visita aí, você tem que ir lá atender, aí já mudou tudo, meu Deus. Aí você até fala, nossa, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, agora eu tenho que atender aquilo. E você que é de Deus, você que é crente, você tem que estar sempre na presença de Deus, nessa fé, nessa autoridade, porque se de repente, é como foi a marcha ontem, se largou tudo para ir, está chovendo, será que vai ter? Não, com chuva e sem chuva vai ter, porque as suas coisas você faz com chuva ou sem chuva, as coisas do mundo. E por que as coisas de Deus não podem se fazer? É assim ou não é? Então, muitos daqueles que não foram por causa da chuva, realmente não tem fé nem autoridade. E você, que tem alguma coisa para resolver, daqui a pouco, mas de repente aparece uma pessoa aí e pede autorização, e pede oração, que nem eu fui. Meu Deus, eu tenho um testemunho tremendo nessa marcha. Eu saí, fui pedir a chave para a pastora, eu falei assim, eu vou lá no carro buscar os guarda-chuva e as capas. Eu fui lá no estacionamento buscar os guarda-chuva e a capa. Chega uma pessoa, me encontra, conversa comigo, ô pastor, tudo bem, tá tudo certo? Será que o senhor pode fazer uma oração agora para mim aqui no estacionamento? Hã? Se eu não tenho autoridade e não tenho fé, eu podia falar para ela, não, agora não dá, filha, estou ocupado, tenho que ir lá para a marcha. Mas Deus faz desse jeito. Deus faz desse jeito. Você vai para a marcha, mas você vai trabalhar, você vai fazer a minha obra. Chegou, pediu, pastor, dá para o senhor fazer uma oração agora para mim? Eu estou passando por isso, isso, isso. É agora, filha, é ali mesmo. Deixa raço aí, né? É mão na cabeça, autoridade, fé e determinar. Ah, a pessoa é ruim, a pessoa é isso e aquilo. Pode até ser, que nós conhecemos. Mas você não pode negar as coisas de Deus. Certo? Você foi chamado, preparado, com essa autoridade, com essa fé, para os cativos. Deus me ungiu, não é assim, crente? Não está lá, Jesus não mostra para todos nós, lá em Isaías 62 ou 61, não estou bem lembrado. Deus me ungiu para pregar a palavra de Deus para os cativos, os necessitados, os doentes. Não é assim? Aí eu não vou lá porque aquela pessoa lá não é assim. É bom não. Pode até ser. A gente pode até falar. Mas a hora que vem por você, vem com você, você não pode negar. Se você negar, Jesus vai negar você também perante o Pai. Podemos até falar, mas se vir para você, você se posiciona como se Jesus estivesse ali com você. A sua obrigação é fazer oração, crente. A sua obrigação é você atender
o necessitado, o cativo. Você foi ungido para isso. É a autoridade e a fé do que nós estamos falando aqui. Aleluia. Até aqui nós pregamos a palavra, ensinando você que está nos assistindo, que você tem autoridade e fé. Aleluia. Você que é homem, você que é crente, que Deus possa usar a sua vida aonde você for e você possa obedecer. Obedecer. Para Deus não tem tempo ruim. Chamado é esse. Para Deus não tem tempo ruim. Tem muitos que são chamados para a Coreia do Norte, aonde se você carregar uma Bíblia você é decapitado. Para a África do Norte. Não é assim? Alguns países aí, China, você não pode professar sua fé no nome de Jesus. Mas a promessa de Deus, a promessa da Bíblia é que o Evangelho seja pregado em todas as nações, para que Jesus volte. Mesmo que eles fiquem para a grande tribulação, mesmo que eles fiquem que vão para o inferno, aí é outra conversa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então e agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra. Você que também que está nos assistindo, curva sua cabeça, fecha teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra, por nos ensinar a meditar na palavra, a orar como convém. Meu Deus, que nós possamos alcançar o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, viver Ele, andar na mente dEle, fazer a vontade dEle, meditar na palavra de dia e de noite, fazendo a vontade do Senhor, e nós estejamos preparados com autoridade e com fé, para que nós possamos ser usados pelo Senhor, ser usado, meu Pai, para esse povo que precisa, esses cativos, pessoas que estão necessitadas, precisando, que nós possamos fazer a tua obra conforme a tua vontade, teu querer, e o teu santo e glorioso nome venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Senhor, que o Senhor possa estender as mãos para as Filipinas. Eu vi os vídeos do irmão que está mandando roupa, mandando para aqueles que têm necessidade. Meu Deus, o Senhor toque na vida deles, meu Pai, e eles possam ter a oportunidade de conhecer o Senhor, possam estar fazendo a vontade do Senhor. Meu Deus, que as igrejas possam estar pregando o Evangelho, meu Pai. Abençoe esse trabalho desse irmão, Senhor, meu Pai, aí de Nagoya. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que ele seja usado cada vez mais, Senhor, meu Deus. E agora nós vamos nos unir, Senhor, para que nós possamos também estar ajudando, podemos também enviar aquilo que nós temos aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a essas vidas. E o nome do Senhor venha a ser glorificado, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa dar autoridade e fé para todos os pastores que estão estabelecidos aqui no Japão, Senhor, e em todas as nações, para que eles venham pregar a palavra do Senhor genuína, a palavra verdadeira, e alcançar o coração desse povo, para que o teu Evangelho seja pregado em todas as nações e nós possamos cumprir o ID do Senhor, Pai. Meu Deus, nos dá força, nos dá entendimento, conhecimento, Senhor, autoridade, revelação do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos levar o teu Evangelho, a tua palavra, a palavra genuína, e alcançar esse povo, abraçar todas as criaturas, em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre, Pai. Usa nossas vidas, Senhor, usa a vida dos teus filhos, Senhor, levanta os homens e as mulheres de Deus, levanta um exército aqui nesse Japão, Senhor, para levar a palavra do Senhor. Meu Deus, que as próximas marchas, todas as igrejas participem, meu Pai, para que nós possamos fazer um grupo enorme, grande, e proferar a fé do Senhor Jesus Cristo, mostrar para esse povo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus deles, e eles possam se curvar ao Senhor e saber que o Senhor é o único Deus que nós temos que buscar, e buscar também a nossa salvação, a eternidade, junto com o teu reino, Senhor, a nossa salvação, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Levanta teu povo, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus,
e nós possamos estar sempre pregando o Teu Evangelho, a palavra genuína para tocar no coração dos Teus filhos, Senhor. Meu Deus, oramos também por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão na UTI, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão passando, Senhor, meu Deus, por hemodiálise, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos sobre essas vidas, meu Deus, tirando essa diabetes, tirando essa hemodiálise, tirando, meu Pai, esse câncer, meu Pai, tirando essa dor na coluna, esse desvio na coluna. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca com o Teu poder sobre essas vidas, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que faz milagre, que transforma, que cura, que liberta, que levanta o paralítico, que abre os olhos do cego, que cura o enfermo, meu Deus, que cura, meu Pai, toda sorte de doença, que ressuscita o morto, Senhor. É em nome de Jesus. O Senhor é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre, e nós cremos no Senhor, Pai, cremos nos Seus milagres, cremos no Seu retorno, Senhor, na volta do Senhor, para buscar a Tua igreja. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor venha tocar sobre essas vidas, os necessitados, aqueles que precisam, meu Deus, que eles vão ser alcançados, Senhor, pelo poder do Senhor. Nos dá a condição, nos dá a estratégia, nos dá sabedoria, Senhor, para que nós venhamos a agir para essas pessoas que precisam e necessitam e precisam da palavra do Senhor, Pai. Levanta os homens, meu Pai, que deixaram, que se esfriaram na presença do Senhor, pastores, obreiros, presbíteros, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, diáconos, obreiros, Pai, toca com o Teu poder, Senhor, sobre essas vidas, para que eles voltem, meu Pai, a pregar o Teu Evangelho e a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Eu te peço, já te agradeço por esse privilégio de estar pregando o Teu Evangelho aqui no Japão, a palavra do Senhor que é genuína, revelada pelo Espírito Santo, que nós recebemos e aprendemos mais com o Senhor, assim como Teus filhos que estão nos assistindo, suas famílias, abençoe a vida deles, meu Pai. Levanta homens e mulheres de Deus nessa live, sim, meu Deus, para pregar o Teu Evangelho por todas as nações, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, abençoando as suas vidas, abençoando suas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, revestindo eles com poder, com autoridade e com fé, em nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos, fecha teus olhos e nós já vamos agora ministrar a bênção apostólica e encerrar o culto em nome de Jesus. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o nosso Papai, aleluia, a majestade, a grandeza e o poder, o Altíssimo, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, aleluia, nosso Mestre, que esteja com você e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Bom, em paz, vocês acompanhem, Deus abençoe, uma semana de vitória a todos vocês que estão nos assistindo e vocês que estão na igreja. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Até quinta-feira, às 8 horas da noite. Um abraço, um beijo no coração. Tchau!